contra a cultura. O Evangelho clama pelo diferente. Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. Como você já sabe, é uma alegria muito grande sempre ter você por aqui com a gente para estudarmos a palavra de Deus, para darmos aquele pontapé inicial no estudo da escola sabatina. Aliás, para alguns é pontapé inicial, para alguns é recapitulação. Exatamente. Ou para alguns é tipo assim, amanhã tem escola sabatina, não estudei, vou ouvir o podcast. Tem alguns que ainda é para hoje a escola sabatina, tem que passar a lição hoje, não estudei. Aí acorda 5 minutos mais cedo E não vai dar e pra vai ouvir. ouvindo no caminho. Ah, pode ser, tem que morar longe. Ou enquanto vai tomando banho ali e tal, deixa na caixinha de som. Sim, boa, vai se arrumando, vai ouvindo a gente. Vai ouvindo. Então onde você estiver, quando você estiver, é um prazer, né? Mas o ideal é que você passe a semana estudando, né? Sim. Porque ainda mais uma lição tão legal quanto essa, porque tipo, você tem a oportunidade assim, de ir verso a verso, né? Estudando o texto bíblico, então você pode, durante a semana aí, você pega cada dia para estudar ali 2, 3 versinhos, assim, dá uma, né? Sábado você pega, dá umas 2, 3 lidas, lendo uma versão diferente. Boa. E aí, então, depois você vai estudar verso a verso. Tal. Nesse caso, se for acompanhar com o nosso vídeo, então assiste um pouquinho, pausa no domingo, ou no sábado à tarde, depois no domingo pausa um pouco e vai assim, semana inteira pausando a gente, então. Isso, só que você assiste um pouquinho, fecha. Isso. Assiste, no outro dia você abre de novo. Importante, né? O vídeo, pra dar view. Dá 7 views cada pessoa. Dá view, isso. E deixa o like já, né? Mas já deixa o like. É brincadeira, assim, a lógica é brincadeira, mas é verdade, assim, é importante você estudar o texto bíblico, voltar o tempo todo e ir ali acompanhando do melhor jeito possível, assista comentários diferentes e tal, mas não deixe de ler o texto bíblico, de ter contato com a palavra de Deus na fonte, do jeito que ela é. A gente está aqui para dar uma ajudada, para tentar dar o nosso ponto de vista também, né? Sim. Que também não significa que é a interpretação, assim, perfeita, exata ali. A gente vai falar sobre perfeição ontem, né? Ontem não, hoje. Tá vendo? Já não foi perfeito. Então. A coisa, enfim. Mas o título da lição de hoje é Confiança Somente em Cristo. E, Leonide, a gente vai falar hoje sobre um dos textos mais interessantes aqui de Filipenses. Na verdade, assim, talvez um dos mais conhecidos de Filipenses, né? É verdade, tem um texto aqui que é o típico texto de Twitter. Exatamente. Ou de sorte do dia do Facebook. Você coloca na sua foto, né? Ali. Que é o famoso esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Avanço para o alvo. A gente usa esse texto muito como de forma motivacional, e não deixa de ser uma motivação, mas hoje a gente vai ver, dentro do contexto da carta aqui, por que Paulo ele solta essa frase tão bonita. Perfeito. E o que significa isso também, né? Significa? Porque falar sobre esquecimento é um problema também, né? É verdade. Esquecer o que passou, sendo que você é produto do que passou. É verdade. Vamos falar sobre isso, né? Aqueles que se esquecem da história estão fadados a repeti-la. Verdade. Será que Paulo deu uma vacilada aqui? Ou do que ele está falando? Vacilada de novo, Paulo? Esse Paulo tem que aprender. É verdade. Paulo precisa de ler Paulo. Paulo precisa ler Paulo. Boa. Porque no Antigo Testamento ele já lê bastante, né? Jesus ele conhece, teve revelações. Talvez tenha que ler Paulo, de fato. Então, assim, já vai abrindo aí a sua Bíblia, em Filipenses capítulo 3, é onde a gente vai estar na lição de hoje. Filipenses, a gente vai ler os primeiros 16 versos. E na lição da semana que vem, na lição de número 7, a gente encerra Filipenses, lendo dos versos 17 até o final do capítulo 4, que é o final já da carta. Tá certo? Então, confiança somente em Cristo, lição de número 6. Deixa o seu like, já deixa o seu curtir aí no nosso vídeo, se inscreva no canal se você ainda não está inscrito. E compartilhe esse vídeo com outras pessoas também, assim você leva esse movimento de estudo da Bíblia para frente, tá certo? Então, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. E com a Bíblia aberta, vamos então, finalmente, para o capítulo 3, verso 1. Então, deixa eu ver aqui, você pode ler para a gente, possivelmente aqui, talvez, primeiro, os primeiros 2 versos. Vamos lá, diz assim o texto então, Filipenses capítulo 3, a partir do verso 1. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vocês que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães. Nossa, a mudança de tom, né? Não, o rapaz não, ficou queridos, não tem problema eu repetir as coisas, enfatizar o que eu tô falando. Cuidado, né? Com o cão. Cuidado com os cães. Mas e aí, o que são os cães aí? Ele continua. Acautelai-vos dos malobreiros. Acautelai-vos da falsa circuncisão. É legal, né? Porque isso aqui é uma questão que o próprio hebraísmo vai usar bastante, né? Quando você fala uma coisa, aí você meio que repete essa coisa, só que com outras palavras, você está tentando explicar o que você quis dizer na primeira parte. Então, para Paulo, os cães são os maus obreiros, que também é a falsa circuncisão. Então já meio que, cuidado com esse grupo, que são cães.
Tal. Não são três grupos diferentes, Sim. mas é a mesma coisa com três formas diferentes de falar. E também você dá um pouco mais de característica, daí você acaba filtrando essa abrangência Exato. também, né? Eu lembro que a gente fez recentemente, Leonide, e até algo que a gente quer trabalhar talvez futuramente pro canal, a gente tá aperfeiçoando ainda. Isso, estamos errando para conseguir acertar. Não, ou pra conseguir gravar errando com calma. Isso, errando com calma, boa. Mas a gente começou a fazer uma série sobre o livro dos Salmos. Ah, né? belíssima série. A gente já fez ali dois sermões, só que a gente tá fazendo meio que sem gravar ainda e tal, porque, de novo, a gente tá aperfeiçoando ainda. Não, gravado em algum lugar está. Só que a gente tá escondendo isso, né? Porque e vocês não, vergonha. Vocês não vão saber, porque ainda são testes que a gente tá fazendo, assim, com o público e tudo mais. Mas, basicamente, assim, no Salmo 1, você tem esse efeito, né? Que ele faz esse... Claro, é uma poesia, é uma estrutura de texto, mas ele coloca, né? Tipo assim, bem-aventurado aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, não se senta no conselho dos ímpios e tudo mais. Então, ele dá 3 características de um tipo de pessoa que o justo não é. Isso, né? Essa repetição a gente chama de paralelismo, né? O gênio da poesia hebraica é o paralelismo, né? Então você repete uma ideia, então você fala uma coisa, você repete essa coisa, mas com outras palavras, e a segunda vez, isso é bem legal, a segunda vez sempre que é repetido no livro dos Salmos, ou na poesia hebraica como um todo, a segunda vez sempre é mais explicativa, e ela também é mais enfática. E ela é mais elaborada também. Então a primeira vez é como se fosse uma frase simples, a segunda muito mais elaborada, muito mais rebuscada, muito mais difícil. Isso é legal, né? Então o Paulo parece que ele usa de um recurso parecido aqui. Então primeiro fala dos cães, mas não é para tomar cuidado com os cachorros da rua, não é isso? Esse é uma forma de descrever um grupo. E esse grupo são os maus obreiros. Eu acho que é interessante nesse caso a gente ir do conhecido pro desconhecido. Pronto. Então acho que é interessante a gente... Os cães. Oi? Eu conheço os cães. Conheço. Mas os cães de hoje, e aí não responde ainda, mas a pergunta que fica pro amigo de casa. Os cães de hoje, que é aquele poodle fofinho que você tem em casa, é o mesmo cães da época lá da Grécia Antiga, do Israel Antigo? Que comia a carne das pessoas? Tipo, você fala assim, a Jezabel vai cair da janela, os cachorros vão lamber o seu sangue. Lamber o seu sangue lá, tá, não sei o quê. Então assim, mas vamos lá, tipo... A gente já ouviu na Bíblia, enquanto a gente vai estudando, desde lá de Abraão, circuncisão. Certo? E aqui ele fala assim, cuidado com a falsa circuncisão. Então você quer partir do conhecido pegando o assunto menos conhecido, então, que é a circuncisão. Não, mas é porque tipo, vamos lá, a gente não sabe do que Paulo tá falando, ou de quem ele tá falando quando tá falando de cães. Ah, perfeito, entendi. Você entendeu? Você falou que tá falando de um mesmo grupo. Mas assim, a gente já consegue definir quem são falando. Cuidado com os cães. Não, difícil. Maus obreiros. Então, maus obreiros. Ok. Complexo. A gente tem alguma coisa ali, mas ele fala de uma falsa circuncisão. Sim, de fato. Nessa terceira explicação é quando ele vai dar, talvez, a cartada final para explicar quem é esse grupo dele, né? Assim, falsa circuncisão? Os maus obreiros? São cães. São cães, sim, perfeito. Então, falsa circuncisão. É interessante que, assim, Paulo, e isso vai ficar evidente logo na sequência do texto, conforme a gente vai lendo, mas Paulo, assim, você tá falando de judeu, tá falando de Paulo. Tá falando de Paulo. Ele fala hebreu de hebreus. Ele não era judeu no sentido de tribal, mas no sentido de povo, né? Ele era benjamita. Mas assim, se tem alguém que era judeu, né, israelita, Paulo. E ele falou, eu era sinistro e tal. Então ele sabe mais do que ninguém o que é circuncisão. Ele era circuncidado como um bom judeu ali e tudo mais. Agora, assim, ele tá falando de uma falsa circuncisão. E Paulo, assim, ele pega como alguém que era zeloso. Paulo era assim, era o cara que perseguiu a igreja, que perseguiu os cristãos pelo zelo que ele tinha e o seu amor a Deus. Perfeito. E era um amor, só que era um amor mal direcionado. Era um zelo, ele usa a palavra zelo, né, pra esse... Eu digo que amor, assim, essa paixão mesmo, né? Não é o amor, assim, o amor que Jesus vai apresentar, não é o amor sacrificial. Aquele amor assim, de paixão. Eu gosto tanto disso daqui que eu vou proteger com unhas e dentes a ponto de matar você por causa disso e tudo mais. E ele, assim, com certeza era um cara que advogava esse trunfo do judeu, que era a circuncisão. Perfeito. Você que é um hebraísta, que é um estudioso do Antigo Testamento, o quão fundamental na visão de um judeu, na identidade, na religiosidade do judeu é a circuncisão. Isso é importante, isso é bem importante. Pra gente só ter essa noção, quão profundo isso era, a gente não tem um problema na cristandade moderna, como houve com a circuncisão no primeiro século. Por quê? A circuncisão na Bíblia, ela é algo essencial para a fé judaica. Tanto é que temos vários textos, tanto no Pentateuco como nos profetas, dizendo que alguém que não fosse circuncidado, ele deveria ser expulso da comunidade de Israel.
Então, alguém não circuncidado, ele era uma anátema, ele era uma maldição para o povo. Uhum. Ele devia ser expulso e às vezes até morto, porque ele não cumpriu a parte da aliança. Então, os textos bíblicos, né, por exemplo, hoje em dia a gente enfrenta, talvez, a gente tem alguns problemas eclesiológicos, né, citando algum, por exemplo, aí, o sábado, ainda é o dia de guarda ou não? Esse problema do sábado, por exemplo, é um problema que você consegue olhar para o texto bíblico, e o texto bíblico dá um direcionamento, talvez, para isso. Uhum. E aí talvez mude a interpretação desses textos e tudo mais. Só que no caso da circuncisão, não. O texto ele é claro, no sentido de que a circuncisão tem que ser observada. Mas aí chega com Paulo e Jesus, agora depois ali, o pessoal também em Atos 15, falando que não era mais necessário a circuncisão. Aí você tem Cornélio sendo batizado e tudo mais, né? Deus mostrando isso. Então é um problema que a igreja do primeiro século enfrentou que a gente nunca passou nem perto de enfrentar. E isso é interessante a gente pensar, porque quando Paulo fala sobre circuncisão, ele está falando para algo que é essencial na comunidade judaica. E aqui, inclusive no verso 2, a palavra que ele usa não é falsa circuncisão. Isso aí ele vai ser trabalhado, mas a palavra que ele usa ainda é mutilação. Ele fala sobre pessoas que se mutilavam. E aqui ele está abrangendo ao mesmo tempo o mundo judaico e o mundo greco-romano. Porque ao falar de uma falsa circuncisão, ele está falando de alguém que se mutilou sem necessidade, ou fez errado, não fez como deveria ser feito, Sim. Então não valeu essa circuncisão. Mas também quando se fala no mundo greco-romano, a mutilação é vista como uma imperfeição. Sim. Eu, abrindo aqui um parênteses gigantesco dentro do parêntese, né? Você vai ter, por exemplo, no livro de Macabeus, o livro descrevendo que os judeus, eles iam até os ginásios e eles expunham a sua circuncisão. Só que isso, para os gregos, era algo terrível, porque a pessoa estava se mutilando, e mutilação era visto como algo impensável, porque o corpo era perfeito e tudo mais. Para isso, alguns jovens judeus, eles começaram a recosturar, ou costurar de volta, a sua circuncisão. Então imagina só, se ao 8º dia já cortaram fora um pedaço e doeu, e a criança chora, imagina a velha, agora você tem que costurar de novo o negócio só pra... Onde que você achou essa reposição, né? Não quero nem falar sobre isso. Você vai numa loja de autopartes, como é que é? Então. Não sei, né? Enfim. E aí você tem o pessoal costurando de volta, pra quê? Para não parecerem mutilados aos olhos dos gregos romanos. Não sei se dá muito certo, não. Não, acho que dava pra perceber. Ou a infecção que ia pegar. Não, enfim, então é outra melhor... conversa. É outra conversa. Mas de fato, assim, você tem de fato uma galera mais zelosa que vai levar isso a um extremo e uma galera mais, digamos assim, liberal, ou que estava tentando se incorporar um pouco mais ao espírito do seu tempo, tentando esconder isso para poder, né? Exato. De fato, era algo que marcava a identidade de um judeu. Perfeitamente. Né? E só que assim, teologicamente, o quanto, assim, é um pouco mais resumido, né? Eu passei 3 horas falando, tem que falar menos agora, né? Não, direto ao ponto, assim, o quão teologicamente importante é a circuncisão A dada verdadeira, por Deus, perfeito. via Abraão ali e tal, não sei o que lá, tipo assim, qual que é o peso disso, qual que é o propósito disso, né? Tipo, pra gente poder estabelecer a verdadeira circuncisão para fazer o contraste com a falsa. Perfeito. A circuncisão, então, ela vai ser dada no contexto de Abraão, e esse contexto é de um sinal da aliança, em que você só faria parte da aliança com Abraão se você fosse circuncidado. Então, tendo a circuncisão, você faz parte do contrato, você faz parte da aliança. Não tendo a circuncisão, você não é desse povo, você não é dessa aliança. Então, a circuncisão ela vai ser um sinal gigantesco para demonstrar que essa pessoa ela entrou de corpo e de alma na aliança com Deus. Agora, você sabe o que mais me chama a atenção no lance da circuncisão? É onde ela é feita e no contexto em que ela é feita. A primeira, sei lá, com Abraão, você diz, né? Sim, perfeito. A original. Porque, tipo assim, tem que começar de algum lugar. Começa com Abraão. Perfeito. Agora, por que de todos os lugares do corpo humano, ou de formas que Deus poderia ter escolhido para poder... Logo o órgão do homem, né? O órgão reprodutor masculino. Perfeito. O falo masculino ali, né? Porque isso entra num contexto onde Abraão havia acabado, e acabado assim, não no mesmo momento, mas assim, você volta alguns versos... Sim. No capítulo anterior, inclusive. Abraão tinha acabado de fazer o quê? Deus falou assim, ó, eu vou te dar um filho, Uhum. pelo poder do meu espírito, uma esposa sua, que já é idosa. Isso é importante. Mistério. Ele não tinha falado isso ainda, né? Uhum. No capítulo 16, que é quando Abraão vai tomar Agar, Deus só tinha falado, eu vou te dar um filho. Uhum. E vai vir de você. Porque isso é importante, ter esses passo a passo, né? Talvez a lição demore 5 horas para explicar tudo isso. Vai pausando. Isso, durante a semana, vamos juntos. Seriado. A promessa de Deus do filho para Abraão, ela é por etapas. Então Deus fala, Abraão, vou fazer uma grande nação de você. Uhum. Tanto que tem alguns autores que falam que o fato de Abraão ter levado Ló
para a terra de Canaã era pensando em Ló já como seu herdeiro. Só que chega em Gênesis 15, não, vai vir de você. Aí fala, tá, vai vir de mim, mas não da minha esposa. Aí ele toma Agar. Aí só depois, no 17, que é quando a circuncisão é dada, Deus fala, não, é de você e da sua esposa. Pô, Abraão, tem que explicar tudo pra você, cara? Que barbaridade é essa? Só que você vê que, tipo assim, Abraão, ele toma Agar justamente porque ele não consegue enxergar Sim, o plano de Deus se cumprindo através da esposa dele. Sim, porque ela já era estéril, tava ficando idosa. E aí Deus fala assim, olha, justamente o órgão, né, justamente o membro que você utilizou para tentar cumprir a promessa que eu disse que ia cumprir, é onde vai estar a marca. Exato. Então, tipo assim, pra mim, assim, aí talvez, não sei se eu tô esticando muito, mas pra mim ali nessa história já fica evidente que, tipo assim, você já vê uma tentativa humana de tentar realizar a obra divina por meio da própria carne. Perfeito. E Deus falando assim, a circuncisão vai ser agora um sinal para demonstrar que sou eu que cumpro as minhas promessas. Isso é muito legal. Não na sua carne. E o corte do órgão, essa parte do corte, é mostrando que, Abraão, mesmo que você corte o seu troço fora aí, eu ainda posso, Jesus ele fala isso, né? Eu posso levantar filhos de Abraão das pedras. Então não é necessário Abraão para fazer suscitar um filho. Não é Abraão quem tem um filho, mas é Deus quem dá. E se for necessário que Abraão corte fora tudo que ele tem, ainda assim Deus vai dar um filho para ele porque ele prometeu. Exato. Então, tipo assim, a circuncisão, teologicamente, do meu ponto de vista, aí você acrescente o corte e corrija, ela se torna não um corte na carne, mas um corte no coração, que é o que Moisés vai falar depois, lá do Deuteronômio. Deus vai circuncidar o coração de vocês. Que é o objetivo final da circuncisão, né? Alcançar o coração da pessoa. Que é remover aquela pele, que é a carne, digamos assim, que é a humanidade, que é essa humanidade caída, depravada, e colocar, como Ezequiel vai falar, um novo coração, um coração verdadeiramente de carne e tudo mais. Então, a circuncisão, espiritualmente, ela se torna essa mostra de uma confiança não na própria carne, que é falha, mas em Deus, na promessa de Deus de cumprir o que ele vai fazer, de fazer a obra dele em nós. Então, essa é a verdadeira circuncisão. E Paulo, basicamente, está falando assim, você acha que cortar a ponta do seu membro fora é circuncisão? Não, é mutilação. Isso é mutilação, perfeito. É só cortar um pedaço do corpo fora. Isso não significa... Hoje a gente vai falar assim, entrar no batistério, que é o tanque de água do batismo... É só tomar um banho, né? É só tomar um banho na frente de todo mundo. Sim. Isso não é batismo. Batismo é você se entregar a Deus, ao Espírito Santo, né, ali na oração, em comunidade, você está fazendo isso de corpo, de alma e coração. Se você foi lá sem a menor das intenções de se entregar a Deus e aceitar o Espírito Santo, você só tomou um banho. Sim, não valeu de nada. Então né? Paulo falaria assim, cuidado com o falso banho, o falso batismo. Né? Aqui é cuidado com a mutilação, porque... Cara, isso não é nem circuncisão, né? Se você cortou a ponta do seu falo, mas você continua tentando alcançar o favor divino por meio da sua carne, das suas obras, da sua ação, tudo que você fez não foi mutilar seu corpo. De fato. E é legal isso, né? Porque no verso 3 ele vai falar, né? Nós somos a circuncisão. Então ele já diferencia essas duas coisas, né? Uma é mutilação, que é esse que a gente tá falando que não é verdadeiro, não é falso, é falso, não é o que vem do coração. E o outro, de fato, é a circuncisão. Então, você cortou pra nada, mesmo que você tenha cortado certo, com a faca certa, do jeito certo, no dia certo, e o outro, de fato, é a circuncisão. E o que eu acho, talvez não é uma explicação da circuncisão, mas eu acho bonito pensar nisso, quando a circuncisão ela é dada lá para Abraão, em Gênesis capítulo 17, ela é dada e toda a casa de Abraão é circuncisada. A gente sabe lá em Gênesis 14 que a casa dele tinha 300 homens preparados para pegar em espadas, em armas. Então a casa dele era grande. Só que da casa dele, quantos que foram circuncidados naquele dia eram de fato sangue de Abraão? Já parou pra pensar nisso? Bem poucos. Bem poucos não, era só 2. Era Abraão e Ismael. 2 é bem pouco, de fato. 2 é quase nada. Todo o resto que é circuncidado, não é circuncidado no sangue de Abraão, mas eles são aceitos por causa que eles têm a mesma confiança que Abraão tem. Sim. Pela fé de Abraão, né? Então eles são casa de Abraão muito mais pela proximidade com o patriarca do que ser sangue do patriarca. Então, logo no estabelecimento da circuncisão, a menor parte, entre aspas, é Israel, né? A maior parte é não israelita. Claro que Israel é posterior, mas só para deixar claro, né? Então, a menor parte é Abraão, família de Abraão, e a maior parte é aqueles agregados, né? Que é curioso depois, né? Sim. Quando Cristo abre as portas, vão ser todos aceitos uma circuncisão do coração. Exato. E ela é para todos. Porque, no fim das contas, a circuncisão do coração era o objetivo final para qual a circuncisão do falo apontava. Perfeito. Né? Então, assim, e aí, você bem citou, vamos ler o verso 3 aqui, e aí a gente volta para explicar as outras duas características que a gente não falou ainda. Beleza. A gente ainda está na circuncisão. Então, cuidado com a falsa circuncisão,
ao que ele chama no original de mutilação. Pois nós é que somos a circuncisão. Nós quem? Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. E aí ele vai fazer a ponte aqui pro próximo verso. Mas pausa aqui. Então ele fala assim, quem é a verdadeira circuncisão? O que é o oposto, o antagonismo da falsa circuncisão, que é a mutilação? É a adoração no Espírito. É a não confiança na carne. É tudo que a gente acabou de escrever. Sim. Essa confiança na carne não passa de mutilação. Você só cortou um pedaço da sua carne. Quando você confia no Espírito e por causa do Espírito você se gloria em Cristo Jesus e não naquilo que você alcança. O que você fez ou faz, né? O que você fez ou faz. E aqui a gente fala assim, mas eu não me glorio de ter um pedaço do meu membro amputado. Sim, mas você se gloria, por exemplo, de ser um fiel dizimista, de não trabalhar no sábado, de ir à igreja todo culto, ou talvez até domingo e quarta, porque você ou é muito até fiel. De não fazer como os outros fazem. Não. A sua glória está em não ser tão ruim quanto os outros, né? Cara, e esse é o pior de orgulho que tem, né? Sim. Que é você se orgulha por não ser tão ruim assim. Mas tem, tipo assim, existem diversas. Olha aquela irmã ali, ó, vindo de maquiagem pra igreja. Nossa, que absurdo. De brinco. Eu nunca fiz isso. Eu não uso brinco. Você vê que eu só uso uma roupa modesta. Jesus, olha pra mim, né? Olha pra mim. Tem um lugar pra mim no céu. Isso é circuncisão na carne, e não no coração. E é curioso isso, né? Porque a circuncisão era pra ser algo feito que as pessoas não ficariam olhando, né? Sim. Eu espero, né? Que não ficasse mostrando circuncisão por aí, né? Então, como é que você sabia que alguém era circuncidado? É porque a pessoa fica falando sobre isso toda hora. Não, porque eu sou circuncidado, eu não sei o quê. E aí Paulo fala que nós somos a circuncisão porque a gente não precisa ficar falando sobre isso. Sabe aquele meme do Twitter que é um esqueleto correndo atrás do carinha? Cara, sai pra lá, doido, todo dia isso. É verdade. Pessoa, todo dia você fica falando das suas coisas cortadas aí, tipo, eu não quero saber disso, meu amigo. Mas é isso, a forma de você falar sobre circuncisão não era falando sobre ela, mas demonstrando através das suas ações que você era, entre aspas, circuncidado. Até porque, tipo assim, a aliança, voltando, né? A circuncisão, ela é a caneta que assina a aliança. Isso, é o sinal da aliança, né? A assinatura do negócio. O que vale? A caneta que assina a aliança, ou a assinatura da aliança, ou o contrato, o que está escrito no contrato. Vixe Maria, aí você me dificultou, porque sem assinatura o contrato não vale nada? Não, sim, digo assim, não, mas eu entendi o seu ponto. Mas a assinatura, ela não tem peso algum. Tira a assinatura desse contexto, né? Ela só funciona dentro do contrato, quer dizer, né? Assinar significa que eu me comprometo a. Perfeito. Se eu assino, mas eu não cumpro o que está no contrato, a minha assinatura é lixo. Sim, você quebrou o contrato, né? E você ainda arrumou prova contra si mesmo, né? Exato. Porque você assinou. Então, tipo assim, o que importa de fato num contrato, que, por exemplo, em sociedades onde você, e era assim, o pessoal falava o fio do bigode. Isso. Em sociedades onde a honra e a hombridade falavam mais alto, você não precisava de assinar contrato. A minha palavra era o suficiente. É a minha assinatura. Então, tipo assim, Deus tá falando assim, cara, vai chegar um momento, e aí Jeremias, por exemplo, ele fala pro profeta, né, virá o tempo onde um falar para o outro, olha, conhece Deus, porque cada um já vai conhecer a Deus. Ninguém vai falar isso mais, né? Você não vai precisar ficar trazendo a lei à tona, porque a lei já vai ser algo intrínseco, né? Escrita no coração. É isso que ele tá falando aqui sobre adorar pelo Espírito de Deus, é viver dentro dessa ideia de que é o Espírito que move a vontade de Deus em nós, e não nós que tentamos ficar ali agradando a Deus o tempo todo. Então, assim, acho que já fizemos essa gigantesca introdução para falar dessa falsa circuncisão. Então, agora, retroagindo. Tá. Dado que existe um cuidado que Paulo pede com essa falsa circuncisão, antes disso ele fala cuidado com os maus obreiros. Perfeito. O que é um obreiro? Dentro do contexto aqui apostólico, evangélico, de igrejas, o mau obreiro, ou o obreiro em si, é o cara que ele age trabalhando dentro da igreja. Ele abre pela obra de Deus, né? Isso. Então, ou ele está pregando, ensinando, mestrando, ou ele está plantando igrejas, discipulando, batizando. Está ensinando de alguma forma o pessoal. Então, né? ele é um obreiro, ele leva adiante a obra de Deus. Perfeito. Mas ele é um mau obreiro. Isso é interessante, sabia? Essa expressão mau obreiro, junto com a cautelai-vos aqui, ela soa muito parecida com uma fala de Jesus lá no Sermão do Monte. Quando ele fala, acautelai-vos dos falsos profetas. E aí ele vai ter todo um discurso sobre esse falso profeta. Esse discurso até do falso profeta, ele é ligado com outros discursos antes. Jesus, por exemplo, ele fala sobre a árvore, né? Pelos seus frutos os conhecereis, né? Uma árvore boa não dá um fruto mau, uma árvore má não dá um fruto bom. E aí ele fala sobre isso. Só que ele também fala que, então, vamos resumindo, né? Jesus ele fala, primeiro,
Toma cuidado com os falsos profetas. Parece muito o que Paulo está falando aqui. Uhum. Só que Jesus ele fala que o mau obreiro ele é julgado pelos seus frutos. Então é simples. Se eu olhar o fruto de alguém, se essa pessoa ela faz coisas boas, então ele é bom obreiro. Se ele faz coisas más, é um mau obreiro. Parece simples, né? Mas Jesus ele continua dizendo que pessoas vão chegar no fim dos tempos e vão falar: Senhor, nós curamos em teu nome, expulsamos demônios em teu nome, fizemos isso e aquilo. Aí Jesus vai falar: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Mas não é só isso que ele fala. Então. Tá, você vai se Vamos lá. Mas se eu faltar, você me ajuda. O que é interessante, por quê? Pregar, expulsar demônios, falar em nome de Jesus, isso não são coisas boas? São. Deveriam ser frutos bons que apontam uma árvore boa, né? Se você quer ser um obreiro, esse aí é o primeiro item do currículo. Exato, só que ele fala que ele não conhece o pessoal. Por quê? Aí ele fala: porque não fazem a vontade do Pai. Então eu vou complementar. Então complementa. Ele fala: afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Perfeito. Não é que ele fala assim: não conheço vocês, que vocês praticam coisas boas que eu não tô sabendo. É que Isso junto que vocês com chamam de coisas boas, eu chamo de iniquidade. Perfeito. Mas peraí, fazer coisas em teu nome é iniquidade? Sim, é iniquidade quando é uma falsa circuncisão. Quando é uma falsa pregação do evangelho. Como é que é uma falsa pregação do evangelho? Uma salvação pelas obras. Entendeu? Ou você fala algo que vem de você e não de Deus, não vem da Bíblia, você distorce o texto para sua... você faz tudo certo, mas para poder comprar mérito divino. Esse é um problema. Você fazer algo bom, tentando receber de Deus o pagamento por essa ação, na matemática divina isso é iniquidade. Porque na verdade você está falando assim: então Jesus, sabe aquele sofrimento todo que você passou na cruz? Sabe a separação do seu pai que você passou por 33 anos? Precisa não, tá? Fica pra você. Eu consigo. Sabe por quê? Sim. Porque eu parei com a Coca-Cola. Olha só, parei com o Nescau, inclusive. Meu último pecado foi esse, já venci. Então, assim, assim, a gente fica fazendo essas brincadeirinhas disso, aquilo. Então, tipo assim, só pra deixar um disclaimer, porque tem gente que às vezes não entende o sarcasmo, o humor. Não, tipo assim, o humor tá no seguinte: a gente não tá falando que, quando a gente fala geralmente de perfeccionismo, de salvação pelas obras, tem uma ala, muitas vezes, que escuta e ouve assim: então eu posso ser um devasso, então eu posso viver do jeito que eu quiser. Posso chutar o balde, né? Eu posso fazer o que eu bem entender, que, tipo assim, que Deus não vai se importar porque a salvação é pela graça. Não é isso. A Bíblia prega a santidade, ela pega um processo de santificação, de maturação. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Sim. No fluxo natural do texto. E aí esse é um dos grandes problemas, porque como a gente está sempre acostumado a discutir teologia de um verso só, a gente não para poder ver o parâmetro que Paulo está falando. O contexto todo. Mas é importante fazer esse disclaimer agora, porque, tipo assim, a gente faz essas piadinhas: parei de beber Coca-Cola. Então quer dizer que eu não preciso tomar conta da minha saúde. Não, precisa. Mas quando você faz as coisas que você já deveria fazer porque é sua obrigação, Jesus vai falar assim: sabe aquele servo que faz o seu trabalho, chega pro seu senhor no final do dia e fala: fiz tudo que o senhor mandou. Ele fala assim: sim, é seu trabalho. Você quer o quê? É o mínimo que eu esperava de você, meu servo. Eu pedi pra você fazer. Quando eu pago o seu salário. Sim. Então, tipo assim, ele fala assim: aquele que recebe o salário do seu pagamento recebe só o... Tipo assim, você não pode esperar que vai receber mais do que você trabalhou pra fazer. Perfeito. Só que o problema é que a nossa dívida com o pecado ela é impagável. E não tem trabalho que pague aquilo que você... Eu sempre uso essa ilustração. Imagina que você vive numa sociedade que, assim, que o ser humano não precisa dormir nem comer. Então, tipo assim, aí você trabalha 24 horas. Você é basicamente um robô que trabalha. Trabalha. E aí um dia você falta o trabalho. Você ficou devendo aquele dia de trabalho. Sim. Como é que você vai pagar esse dia de trabalho que você faltou se o seu contrato já determina 24 horas por 7? Sim, sua semana não tem mais um dia, né? Aí você fala assim: não, vou trabalhar dobrado. Como? Se você tem que trabalhar 24 por 7, sempre. Então, assim, o único jeito é aparecer alguém que não tem esse contrato de trabalhar 24 horas que cubra, né? aquela 1 hora sua. Então, só que é isso que a gente tenta fazer. A gente tenta trabalhar dobrado para cobrir um débito que não tem como pagar. Sim. E tem outra, né? Às vezes um problema, a gente tenta, muitas vezes, não é todo mundo, mas muitas vezes, a gente tem um problema interno, pecado, né? Que a gente não consegue resolver. E a gente quer começar agora a mexer com coisas que são externas para mascarar esse problema que é interno. Então eu começo agora a mudar minha forma de vestir, de falar, de alimentar e tal. Não estou dizendo que isso é errado fazer isso. Estou falando que pessoas fazem isso muitas vezes porque elas querem mascarar um problema interno. Sim. E aí começam a acusar o outro que não faz as práticas dela para meio que também mascarar o problema que está interno. Quando na verdade o nosso foco não deveria ser tanto externo quanto interno, para que a mudança exterior fosse algo natural a partir de um movimento
que aconteceu dentro de você, né? Sim. É o famoso tomar aspirina pra curar câncer. Não dá certo A pessoa não, tá com câncer no cérebro, Uhum. ela sente dor de cabeça. Sim, Ela fala assim, se o problema é dor de cabeça, eu tomar aspirina. Aspirina só cura o sintoma, né? Então, só quando você cura a causa da doença que os sintomas eles desaparecem. Perfeito. Só que a gente se tornou um especialista em ficar mascarando o sintoma. Uhum. E é isso que o perfeccionismo, perfeccionismo aqui é um outro jeito de falar salvação pelas obras. Tá bem. É o cara que acha que assim, não, eu vou guardar toda a lei, eu vou fazer tudo certinho e aí Deus vai me aprovar e me salvar. Uhum. Não, porque sem o Espírito Santo trabalhando e operando a sua vida pela vontade de Deus, isso nunca vai acontecer. Sim. Você sempre vai ficar mascarando. Então você tem uma pessoa que é extremamente vaidosa, mas como a gente prega que vaidade é simplesmente a manifestação de como eu visto, Uhum. e os Ou do que adereços que eu coloco, os adornos, né? se eu tirar isso, minha vaidade foi resolvida. Só que essa vaidade, ela vai extravasar de outras formas. Uma bolsa da... Cara. Às vezes pode ser de outras coisas, tipo assim, um relógio caro, uma bolsa, coisas que a gente não julga tanto como problema, Sim. mas às vezes no meu jeito de falar, de tratar o outro, Uhum. de forma vaidosa, de forma de me achar melhor do que o outro. Arrogância, né? Porque a vaidade é eu tentar mostrar pros outros o quão melhor eu sou que os outros. Perfeito. Então assim, aí o que eu faço? Eu tiro as coisas de adereço, roupas e tudo mais que causam vaidade, Uhum. e aí eu olho pro meu colega e falo assim, eu sou melhor que você, porque eu não me visto desse jeito. Ou Porque seja, eu não vaidade. preciso disso. Sim, exatamente. Eu estou me vangloriando, sendo vaidoso em relação a como eu sou e você não é. Se ganhasse aquela faixa do mais humilde do mundo, ele andaria com essa faixa. Exato, eu sou o melhor do melhor do mundo e ser humilde. Exatamente. Agora, então esses malobreiros, e aqui a NVI ela vai falar, aqueles que praticam a maldade mesmo, os malfeitores. Interessante. Só que a expressão que Paulo usa é de fato obreiro mesmo. Exato, É o cara que está trabalhando em favor da, digamos assim, da obra divina. É por isso que eu falei, né? Existe esse paralelo entre esse discurso de Paulo e aquela fala de Jesus, né? Uhum. Porque ele está acusando os falsos profetas, aqui Paulo os falsos obreiros. Então, pessoas que a gente deveria confiar porque estão levando o nome de Deus, mas estão fazendo isso contra a própria obra que estão pregando, né? Então você tem esse grupo, da qual inclusive Paulo já fez parte, então ele Uhum. conhece muito bem de dentro esse problema. Então fazendo, cara, cuidado com essa galera que tenta chegar pra você. Lá em Gálatas, por exemplo, ele vai se espantar com os Gálatas, fala assim, Gálatas, quem foi que enfeitiçou vocês? Vocês estão voltando, né? Vocês estão voltando para aquilo da qual vocês foram libertos. Uhum. Que é o que, justamente? Essa coisa de tentar o tempo todo estar performando para poder alcançar o favor divino e tudo mais. Então, cuidado com esses falsos obreiros, porque eles vão tentar impor em vocês a agenda deles, que é essa agenda de observância da lei para a salvação. Perfeito. E quem são esses caras, então? São os cães. Uhum. E aqui eu acho muito interessante, porque, assim, esse tipo de judeu, que é esse judeu zeloso, hiperzeloso aqui, farisaico, né, que a gente usa hoje como adjetivo, né, farisaico, Uhum. que é esse cara que ele quer impor essa agenda religiosa como meio de salvação e tudo mais, ele é o tipo de cara que ele é tão orgulhoso ou desumilde que ele vai chamar qualquer um que não é judeu puro, né, que é o samaritano, o gentil, ele chama esses caras de cães. Uhum. Geralmente porque o cão é vira-lata, né, Sim, miscigenado, morava então, na rua, ou comia então aquele lixo. bicho. Então o cão aqui, de novo, né, eu falei isso no comecinho, mas o cão naquela época não é o bicho fofinho que você trata como pet. Uhum. Né? O cão é aquele bicho sujo que revira lixo, que come carniça, que quando você tá andando à noite, viajando, ele junta um bando e te ataca, se der bobeira, é selvagem, Sim. né? É muito mais como um coiote, uma hiena, assim, naquela época. Um pouco menos, talvez, Uhum. né? Mas assim, não como o caramelo que tem hoje na rua, entendeu? Que é até bonzinho. bonzinho ali, que você dá um Uhum. negocinho e tal, não sei o que lá. Então, eles assim, cuidado com esses que ficam em bando ali, ó, se aproveitando da carniça, revirando lixo, Isso. atacando coisas vulneráveis ali, tentando causar Eles são os conflitos, cães. bagunçando. Uhum. Eles são cães. O que é uma ironia, porque Paulo tá chamando de cães os caras que ficam chamando todo mundo de cães. Exato. E é importante a gente frisar bem isso, né? Quando ele fala sobre mutilação, que é falsa circuncisão, obreiros que levam o nome de Deus, depois vão usar o adjetivo para cães, ele tá sim falando de judeus, pessoas que teriam essa circuncisão como parte da aliança, eles assinaram o contrato com Deus, mas estão indo contra isso. Então é um povo que recebeu a lei de Deus e levou isso tanto à frente, mas que agora começa a fazer um trabalho contrário àquilo, porque não entenderam a mensagem de Cristo, não estão entendendo a mensagem de Paulo, né? Uhum. Então essas pessoas que normalmente, você falou sobre isso, né? A pessoa que ela se vangloria porque o outro é pior, o judeu era assim, né? Uhum. Obrigado, Senhor, porque eu não nasci gentil, não nasci mulher e já não sou mais criança. Era o que ele agradecia, né? Agora, essa pessoa que falava disso dos outros é chamado por Paulo de cães, porque eles são piores do que os gentios.
Porque eles tinham a luz e mesmo assim escolheram ofuscá-la, né? Jogar um pano por cima da candeia, né? Sim. E Jesus, assim, ele vai usar um discurso muito mais pesado que Paulo, muitas vezes, né? Sim. Ele fala assim, ai de vocês fariseus hipócritas, porque vocês não entram no céu, mas vocês enfiam um monte de móveis, sabe aqueles filmes quando o cara tá se escondendo no quarto? Coloca... Aí fecha a porta, coloca uma cadeira, um guarda-roupa, puxa a cômoda. Esse era o fariseu. Sim. Ele fechava a porta do céu, que é uma figura de linguagem, obviamente, mas ele fechava a porta do céu, só que por fora. Ele não tava dentro. Ele nem entrava. Ele não entrava, ele por fora, ele fechava, trancava, colocava uma cadeira, puxava o móvel e ia amontando um monte de coisa. E ainda fala, se eu não entrar, não vai entrar ninguém. E aí Jesus fala assim, olha, a prostituta, o cobrador de impostos, ou seja, aquela classe mais deplorável aos olhos deles mesmos. São os que vão entrar primeiro. Sim. Porque eles entenderam que a salvação não vem por esse tipo de esforço que eles estão tentando fazer, Perfeito. mas por essa aceitação do que Cristo, ou no caso ele, do que eu estou fazendo e irei fazer de fato, né? Jesus chamava ele de sepulcros caiados, né? Bem bonitinhos por fora, cal e tal, aquela obra de arte. Mas por dentro tem o quê? Por fora, bela viola. E por dentro? Pão bolorento. Pão bolorento, muito bom. Né? É o sepulcro caiado. Sim. Sepulcro caiado, assim, aquela lápide de mármore dourada, com escrita dourada, mas por dentro tem o quê? Tem um morto lá Tem dentro. um morto, um cadáver. Não importa o quão bonito seja. Você vai no cemitério e tem umas lápides bem bonitas, viu? Que você fala, rapaz, ó, o cara tinha dinheiro, mas do que vale? Sendo que ali dentro ele tá Assim, morrido. Sabe quando você entra num banheiro público e é tipo assim, tá aquele cheiro assim de usado, né? E Às vezes tá bem usado, né? E aí vem alguém da limpeza e passa um bom ar. Nossa, aí isso piora. Parece que os caras chegaram assim. Fizeram no jardim. Fizeram um esgoto do lado do jardim, tá ligado? Aquela mistura de flores com... É você tentar mascarar, sabe? Algo que, tipo assim, se não for verdadeiramente purificado, limpo, você só tá tentando mascarar. Mas aí, ô Leonide, ele vai então falar, olha, nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos os espíritos e que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Embora, verso 4, eu mesmo tivesse razão para tal confiança. Se tinha alguém que poderia falar que mandava bem na carne, esse era Paulo, né? Então eu falei assim, primeiro que eu já estabeleci que isso é baboseiro, isso é coisa do cão. Coisa dos cães. Dos cães, Esse negócio de confiança na carne é uma palhaçada. Agora, se vocês querem de fato trabalhar com padrão alto de comportamento, esse papinho de que graças a Deus que eu não sou tão ruim quanto ele, não cola comigo. Porque eu era bom. Eu desafio qualquer um desses obreiros aí a ter um currículo melhor do que o meu. Sim, e ele manda o currículo aqui, né? Então lê pra gente o currículo. Vamos lá, verso 5 fala assim, ó, circuncidado ao 8º dia, da linhagem... Calma, antes de ler essa parte, vamos só terminar o que ele fala, né? Se alguém pensa, né? Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Que é o que eu falei, tipo assim, se qualquer um de vocês acha que as obras são suficientes, né? Essa circuncisão englobando aqui toda a lei, essa obra é suficiente para conquistar mérito diante de Deus, então... Escuta só meu currículo aqui e depois vocês vêm conversar comigo. Sim, aí vamos lá então, verso 5. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Então assim, rapidinho, ele acabou de jogar a circuncisão pelo ralo, né? Só que ele tá falando assim, só que não é que a circuncisão não é importante. Tanto que a primeira coisa que ele fala no currículo, eu sou circuncidado. E a gente falou aqui, né? Não viu qual que agora. Então, como se a gente estivesse querendo advogar os nossos pecados pra falar que não tem importância, né? Não, a questão não é essa, tipo, Paulo entende a circuncisão como algo importante, tanto que ele declara aqui. Mas a gente vai ver dentro do contexto como ele coloca isso em perspectiva diante da salvação. Perfeito. Esse é todo o ponto. Perfeito. Mas desculpa, não vai te interromper. Não, eu vou começar do começo de novo. Então vai lá. Não, tô brincando. Vamos seguir daqui. Circuncidado. É o 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Então vamos parar aqui. Mas... tem um mas aí. Então ele vai agora virar o jogo. Isso, aqui foi o currículo dele. Esse é o currículo. Eu na fila do pão? Eu sou o primeiro ali a pedir o pão. Você tá falando isso aí, tentando jogar a circuncisão pela janela, então quer dizer que... Não, eu sou circuncidado. Eu sou circuncidado. E não só sou circuncidado, né, no 8º dia aqui, que era aquele rito, né? Não é que eu não fui circuncidado depois, quando eu descobri. Não, eu fui circuncidado no dia. Rito original, lá de como era com Abraão, lá no comecinho, lá tal. Pertencente ao povo de Israel, ou seja, eu não sou gentil, eu não sou samaritano, da tribo de Benjamim. Lembrando que nessa época de Paulo... Só tinha duas tribos, Só tem duas tribos existindo. Judeu e Benjamim. E é importante, né? Paulo, o nome Paulo, claro, vai ser depois uma troca que o próprio apóstolo faz pro seu nome, por conta de uma tradução do nome e tal, mas o nome dele era Saulo.
que no hebraico... Que é uma coisa interessante que, assim, tem ainda um pouco de discussão, né, polêmicas, assim, mas a gente coloca muitas vezes, acho que até Ellen White faz um pouco desse comentário aplicado, de que Paulo, ele muda o nome dele, né? Sim. Mas, na verdade, é mais uma questão de tradução, né, do hebraico pro grego, pro latino ali e tal. Tem uma... antes ele é chamado de Saulo. É mais como ele adota esse nome pro seu ministério. Exato. É porque existia uma tradução do nome Saulo no mundo greco-romano que talvez atrapalhasse um pouco o seu ministério. Ele escolhe trocar um pouco algumas letrinhas ali só para deixar mais tranquilo com todo mundo. Mas no nome dele hebraico, Saulo, era o nome de Saul. Aí você fala, não, Saul foi um mau rei. Só que pensa agora numa história de família. A personagem mais importante da tribo de Benjamim, querendo ou não, foi Saul. E Paulo é nomeado segundo essa pessoa. O nome dele é referência ao rei Saul. Se você nasce judeu e se chama Davi. Sim, exatamente. Né? Se você chama Benjamita, Saul. Saul é o cara. Se você nasce no Brasil, José, talvez. João. Fernando, pode ser. Henrique. Fernando Henrique. Fernando, pode ser também. Getúlio. Vários nomes aí, ó. Juscelino. Juscelino, são nomes que talvez o pessoal não use mais hoje em dia. Floriano Peixoto. Olha aí, ó. Esse aí é bonito, né? Florivaldo, o nome do meu pai. Olha aí. Olha isso. Mas vamos lá. Ele então tem o nome segundo o rei, que foi a pessoa mais importante da tribo dele. Então, o próprio nome dele já é uma referência à grande tribo que ele participa, é rei, né? Então o nome teria que ser Dom. Dom, tipo, ó. Dom Pedro. Não é nome Dom Pedro. Ou só Pedro, não. Dom não era o nome, não. Tudo bem. Mas e aí? Dá uma segurada, irmão. Então, tribo de Benjamim. Isso, então ele fazia parte das únicas duas tribos que tinha naquela época, e ele é referência ao maior personagem da tribo que ele pertencia. Então ele era israelita, ele era dessa tribo, e aí ele fala, hebreu de hebreus. Então não só ele não é um agregado, né? Mas não, a linhagem dele remonta até o passado lá, talvez a Abraão. Sabe os cães? Uhum. Eu tenho pedigree. Pronto. Se você pegar minha linhagem aqui, você vai ver toda a documentação que meu pedigree tá em dia. Eu tenho uma ascendência pura de raça. Eu posso até ser secão, mas eu sou um cão de raça. Isso, olha só. Tipo assim, eu sou Se você pedisse, abre a janela de Abraão, ele ia pegar ela e ia até Adão. Fácil. Ali, ó. Porque na Bíblia faz até Adão, né? Seria tranquilo. E aí ele continua. Quanto à lei, fariseu. E quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Então, e o fariseu, de novo, o fariseu hoje ele é visto de forma pejorativa por causa do quanto Jesus expõe eles. Mas o fariseu, ele não era uma pessoa necessariamente ruim por ser fariseu. Sim, tem uma fala do... Fariseu não é sinônimo de pessoa ruim. Fariseu é sinônimo de um grupo religioso que tem um foco. Perfeito. Tem uma fala do professor Amin Rodor que ele fala que o fariseu, ele é o melhor que o ser humano pode ser sem Deus. O fariseu é o ápice da humanidade, na sua perfeição de atos e obras e tal, só que sem Deus. Sim. E o que ele se torna? Se torna alguém presunçoso, mal e tal. Porque o fariseu, ele seguia a lei à risca. Então, na comunidade judaica... Pausa aí, porque você vai continuar da comunidade judaica. O fariseu, ele é aquele cara o seguinte, ó, ele plantava uma mudinha de hortelã, no fundo ele devolvia o dízimo disso, né? Aí dava 10 folhinhas, ele falava, uma pra Jesus, uma pra Deus, né? Uma pra Deus, pra 9 Jesus, pra não. mim. Uma pra Deus, 9 pra mim. Eu corrigi, né? Uma pra Deus, 9 pra mim. Aí, tipo assim, plantava um tomatinho cereja lá, um pra Deus, 9 pra mim. Assim, cada coisinha, ele deu um tomate, ele cortava um décimo do tomate. Então, assim, era o cara que realmente, assim, ele amava a Deus, mas, de novo, é esse amor zeloso. Sim. Não é, e zeloso humano não é um zelo divino, né? Mas diga aí. Na comunidade judaica, ó, no mesmo ponto que eu parei. Na comunidade judaica, esse grupo de pessoas fariseus era olhado como o ápice da perfeição e da santidade. O pessoal tinha muito respeito pelos fariseus. Tanto que Jesus, ele é muito subversivo. Olha só, a palavra é complexa para Jesus, hein? Jesus é subversivo porque ele vai olhar para esse grupo santo e vai começar a atacá-los, mostrando que a sua santidade, ela se afastou do ideal divino. E que eles se afastaram do espírito da lei, só estão presos na letra da lei, porque a letra da lei mata. Mas o espírito, de fato, ele vivifica, né? Então, o nosso querido Saulo, ele era um fariseu desses que era o ápice da comunidade judaica. E ele fala... eu era irrepreensível. Tipo assim, se você pegar o fariseu que já era elite religiosa de Israel, eu era a elite do farisaísmo. Sim, e ele era tão zeloso que ele fala que ele perseguiu a igreja, né? Perseguidor da igreja. Eu entendia a religião judaica como tão essencial para a humanidade, para o plano divino, que eu estava disposto a matar para poder preservá-la. Perfeito. Então isso mostra assim, a paixão, mas é o que você falou. Essa paixão, esse zelo, esse amor sem Deus. Sem Deus. E sem Deus,
o amor é que Paulo vai falar algo, né? É sem amor, né? Sim. Mas se você fala que Deus é amor, como o João fala, né? Sem amor, assim, sem Deus. Sem Deus. Tipo assim, eu poderia dar os meus bens para os pobres, isso não valeria de nada. Seria, Exato. né, tipo, a falsa circuncisão. Eu poderia, cara, fazer a reforma de saúde mais perfeita na minha vida sem Deus. Seria como um sino que não ressoa, né? Você bate ali, ele Não tem o badalo, não né? tem o badalo e tudo mais. Seria circuncidado, mas só alguém que não tem um pedaço da carne. Mas que só alguém mutilado. Então, e quanta justiça que é na lei, irrepreensível. Paulo tá falando assim, cara, se alguém chegou mais perto da perfeição... Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Não, música então, não sabia. Esse cara sou eu. Então, assim, Paulo, ele apresenta um currículo aqui, assim, impecável. E, cara, assim, Paulo, ele não era um cara falso, dissimulado, coisa assim. Eu acho que ele realmente acreditava nisso aqui. Não, com certeza. Tanto que o ato dele perseguir a igreja, você vai ver no livro de Atos no começo, ele é, de fato, motivado por uma paixão pela lei. Então ele não tá fazendo aquilo só porque ele gostava de bater nas pessoas. Não. É que ele tava vendo que aquilo lá tava sendo um ataque direto à fé judaica. E ele faz isso para defender a fé judaica. Tanto que esse mesmo espírito e esse mesmo zelo que ele tinha contra o evangelho de Cristo, depois vai fazer ele pregar o evangelho de Cristo com tanto amor, zelo e paixão, né? É o mesmo, ele só direciona. Jesus percebe isso e Jesus fala, Paulo, por que me persegue? Vamos começar agora a ser perseguido por mim. E é interessante que Jesus olha para Paulo e fala assim, cara, esse cara redirecionado, vai ser, ele vai causar um estrago. E assim, de fato, assim, a contribuição que existe no cristianismo de Pedro, João, os apóstolos originais, assim, ele é muito, de fato, forte dentro do judaísmo. Mas quando Paulo entra em jogo, o impacto que ele faz, assim, né, e assim, tem um documentário da BBC, eu assisti muito tempo atrás, que não é um documentário sobre cristianismo, é um documentário sobre a história do mundo, tanto que começa com Big Bang, explosão, formação da Terra, assim, é um negócio completamente secular. Entendi. Né? Então vai falar de toda a evolução, até chegar lá no girininho, e depois a humanidade finalmente chega numa... Então ele vai contando assim, a história da Terra de uma forma mais resumida. Tá. E aí ele chega em Jesus, ele fala assim, aí teve Jesus, que é assim, ele fala, né, é um evento histórico, Jesus é um evento histórico. Ele dividiu a história no meio, né? Tipo assim, aí ele explica por que é dividido em antes de Cristo e depois de Cristo. Então ele vai dar uma explicação histórica de quem foi Jesus. Né? Não teológica, né? Certo. Mas aí ele fala assim, e aí em seguida vem Paulo. E aí ele vai falar que assim, essas viagens missionárias de Paulo, e aí o documentário vai mostrando numa arte ilustrada, como a Europa vai sendo moldada por causa das viagens missionárias de Paulo e a expansão do cristianismo. Então assim, não é só que, tipo assim, muda algumas comunidades ali, tipo, locais. Ele muda a história, né? O mundo, a história. Então, tipo assim, o mundo como ele é hoje, ele tem muito impacto no cristianismo pregado por Paulo. Sim. E não tô falando isso pra falar que Paulo era, né, tipo assim, pra falar o seguinte, tipo assim, que ele de fato, ele tava muito empenhado nisso. E quando Jesus o seleciona ali pra falar assim, não, você vai ser alguém que com o espírito e o foco certo, assim, sim, eu vou realizar uma obra grandiosa através da sua vida, né? Quando você olha para o texto bíblico, Paulo está para o Evangelho, está para o Novo Testamento, como Moisés esteve para o Antigo Testamento. Moisés e Paulo, Moisés vai ser o grande profeta do Antigo Testamento, né, que vai direcionar para o Messias, vai entregar a lei para o povo. Toda a teologia que a gente tem, toda a teologia, de qualquer teologia. A partir de Moisés, né? Ela parte de Moisés. A partir de Deus, mas Moisés estava ali, né? A gente tá falando do nível dos meros mortais, né? E Paulo vai ser uma figura tão importante quanto ele para a igreja no primeiro século, no Novo Testamento, né? Então Paulo e Moisés são esses dois caras top de linha. E eu acho legal até falar desses dois, né? Porque às vezes a gente tem aquela frase na igreja, né? Jesus não chama os escolhidos, não chama os preparados, mas prepara os chamados, negócio assim, né? Sim, ele não chama os capacitados, mas capacita os chamados. Isso, essa é a frase, Só que quando você olha para os caras mais importantes do texto bíblico, eram os caras mais capacitados. Sim. Moisés foi criado no governo, no palácio lá, o melhor, a faculdade da época e tal, top de linha, falava trilhões de língua, o cara sabia sobre estratégia, poesia, sabia narrativa, tudo. Deus chamou esse cara. Mas aí não foi porque Deus o capacitou?
Não, aí Deus capacita, mas para um outro lance. Então, aí ele tinha uma capacidade intelectual tremenda. Sim. Deus vai capacitar ele agora para usar essa capacidade pro trabalho de Deus. Vai né? redirecionar. Exato. E isso você não tá dizendo pra gente que Deus não é capaz de usar nós meros Não, tanto que ele vai usar amadores. Pedro. Sim, ele usa Não, todo se ele mundo. usa Balaão, ele vai me usar também. Mas se de fato você olhasse os grandes impactos que mudaram a história da humanidade, do cristianismo, da teologia, são pessoas altamente capacitadas. Sim. E claro, a gente não tá dizendo que era uma pessoa sinistra por si mesma e Deus só foi lá e, né? Não, tipo, é claro que o próprio poder de tem um Deus, processo nisso também. Deus né? criou um Moisés também. Sim. O que eu quero dizer é o seguinte, Deus não vai usar só aqueles que não são capacitados. Deus vai usar quem ele quiser. Seja capacitado ou não, ele usa quem ele quiser. De fato. Usou até uma mula. É verdade. Agora vem a grande virada dessa sessão. Então Paulo começa dizendo assim, ó, se alguém pensa que tem razão para confiar na carne, Muito mais. olha o meu currículo. Aham. Dado esse currículo que nenhum de vocês consegue superar, eu desafio alguém aqui a vir aqui e falar assim, ó, Paulo, você, tipo, mostrou seu trunfo, eu mostro meu super trunfo. Pronto. Essa é pros antigos. Essa é pros antigos. Super trunfo. Era legal. Ó, super trunfo aqui, ó. A minha carta é mais alta que a de todo mundo. Paulo fala assim, ó, se alguém tiver uma carta maior do que a minha, eu desisto. Eu saio saio de fora. cena. Eu saio de cena. Aham. E eu vou deletar todas as minhas cartas e vou colocar o nome dessa pessoa agora pra ser o autor do Novo Testamento, basicamente. Né? Pronto. Não, assim, ó, não tem. Mas, verso 7. Mas O que é o mas? ele é um negócio adversativo, né? Conjunção adversativa. Isso. Ou seja, ele vai... apesar de tudo que eu falei, agora eu vou mudar meu pensamento, eu vou dar uma contraproposta. Perfeito. Então, assim, eu sou contra a lei fariseu, irrepreensível, zeloso, Sou o cara. benjamita, judeu. Meu currículo é... Só que, com todo esse currículo que eu poderia, mais do que qualquer um aqui, estar confiando na minha circuncisão, Uhum. Aí ele fala, mas o que pra mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. cara, esse texto é simplesmente fantástico, assim, e É bonito. tem vários textos que eles Paulo vão manda de bem, formas diferentes, assim, explicar o evangelho pra gente, mas isso aqui, tipo, também tem uma aplicação do que é o evangelho Uhum. e do que é a salvação pela fé, de fato, porque Paulo fala assim, gente, não é que a vida do cristão não deve ser uma busca pela perfeição, pela santidade. Sim. Eu busco isso todo dia. Só que Só que o ponto de partida é diferente, né? Só que ao invés de eu pegar todo esse currículo e tentar usar isso como ganho, ou seja, Uma barganha, pegar esse meu currículo, esse meu baú de tesouros, né? Uhum. e chegar, Deus, olha isso daqui, o que eu consigo comprar com isso? Aí Deus fala, nada, lixo. Paulo fala assim, não, na verdade, o segredo, o que é a salvação pela fé? O segredo para você ganhar o favor divino é você considerar tudo isso como perda, como prejuízo. Como lixo. Então, só que não é lixo que ele fala aqui, né? Não, não é, né? Porque ele fala que É luxo. a sua versão ele fala o quê? Refúgio? Refúgio. A minha fala esterco. Esterco, olha que bonito. Só que olha só. Refúgio, ele... É que no nosso português de hoje em dia, refúgio não é a palavra mais usada, né? Não. Mas refúgio é uma coisa que você Joga fora. incrementou e jogou fora, né? É porque refúgio, na verdade, ele abrange qualquer coisa que você joga fora, né? Isso. É o refúgio, é o que sobrou, é o resto. Só que Paulo, que é a palavra original no grego, ele não tá falando de algo que você joga no lixo, ele tá falando de algo que você dá descarga. Exatamente. Não precisamos dizer o que é, né? Já tá dizido já. Já tá dizido. Já É tá algo dizido. que você vai ao toalete, termina aí, aperta a O descarga. Isaac, não vamos falar sobre isso. Falamos sobre isso. Ainda não falei a palavra. Não, isso aí não vamos falar. Mas tem uma outra palavra aqui que ele usa que é esterco. Só que o esterco também não é uma boa tradução. Não, porque o esterco tem uma utilidade. O que ele tá falando não tem utilidade Você nenhuma. mistura ele com coisas da terra ali, Isso. né? Os restos de galhos, de coisas que caem no chão, de frutas da plantação. Comida até meio velha. Você né? mistura tudo ali com os excrementos animais. E aí você fertiliza a terra. Você reaproveita os nutrientes Isso. daquilo ali para poder fazer crescer. Ou seja, é útil. Ele fala assim, não, é só aquela parte fétida, inútil, que seu corpo jogou fora. E acabou Que se você plantar, você matar as plantas. É verdade. É verdade. Então, assim, eu considero isso como algo a se dar descarga. Por quê? Por causa que, diante de Cristo,
eu quero ser encontrado nele, não por aquilo que eu fiz, mas por aquilo que ele fez. Isso é fantástico, porque imagina, né? Paulo tinha todo esse currículo maravilhoso, eu sou a pessoa mais de todas, e quando comparado com o que Cristo fez, o que ele tinha era nada, era esmola, né? Comparado com o que Cristo fez por ele, tudo que Paulo era caiu por terra, não era nada. E ele fala assim, ó, eu considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. E aí vem um grande ponto, assim, um grande ponto da questão do perfeccionismo e da salvação pela obra. Uhum. Porque o fariseu, né, no sentido pejorativo, o cão, esse malobreiro, esse falso circuncidado, essa galera que busca de fato estar bem diante de Deus, qual é o fator de comparação? É sempre o outro, né? Quem tá abaixo de mim. Exatamente. Eu tô me comparando com o meu irmão. Eu sempre olho de cima pra baixo. É sempre uma visão de cima pra baixo. É tipo assim, ó. E esse é o problema, né? Ó, eu não faço o que ele tá fazendo. Sim. Né? Olha quão bom eu sou. Aí Deus pergunta, por que isso é bom? Porque aquele cara não faz o que eu faço. Exato. Jesus, ele vai fazer essa comparação, né? Uhum. De um cara que chega no templo e fala assim, Senhor, eu te agradeço porque eu dou gosto dízimo, eu jejuo 2 vezes por semana, eu venho ao templo sempre, faço meus sacrifícios, né? Faço tudo certinho e tal. E principalmente porque eu não sou que nem esse cara aqui do meu lado. Uhum. Esse publicano esse sem publicano, vergonha. cobrador de imposto safado aqui. E o outro, ele fala assim, sem levantar a cabeça. Ele só diz, no cantinho, né, aqui, ó. Por favor, tenha piedade de mim, porque eu sou indigno pecador, lixo de ser humano. Eu acho legal esse texto, porque ele tem uma ironia fina nele também, né? Porque o fariseu, ele ora assim, falando do publicano, aí você, leitor do texto, olha pro texto e fala, nossa, mas esse fariseu é um porco mesmo, né? O bicho é um animal, né? Olha como que ele ora. E aí você faz a mesma coisa que o fariseu fez com ele, falou, ainda bem que eu não sou igual a esse fariseu. Ainda bem que eu não sou igual a mesa vira, né? Então, mas esse que é o problema. A gente, pra ter essa perfeição, a gente compara ela com quem é menos perfeito que a gente. Uhum. Então a gente sempre vai sair por cima. Claro. E é exatamente isso que, ironicamente, Paulo faz. Ele fala assim, ó, já que é pra olhar de cima pra baixo... Eu tô acima de vocês Eu tô acima de todos vocês, eu olho vocês daqui, ó, tipo assim, pegando meu currículo, eu tô no pedestal mais alto, eu olho pra vocês e falo assim, ó, tá bom, você tem isso aqui? Você tem isso aqui? Ah, você, tá fora. Você, tá fora. Você, não. Eu tô maior que cima. Só que quando eu pego o meu currículo e eu comparo com o conhecimento de Cristo Jesus, tadinho, é lixo. Uhum. Porque eu não tô nem perto daquilo que Cristo fez e faz por mim, aquilo que ele alcançou, aquilo que ele é, a suprema glória de ser o Filho de Deus encarnado, morto, ressurreto. Por causa dele, cara, tudo é perda pra mim, porque, tipo assim, não vale nada. Por isso, assim, eu considero isso como lixo. Por quê? Porque o que eu quero mesmo é ser encontrado em Cristo Jesus, é ser achado nele, não tendo essa justiça que procede da lei. Então, assim, não é que eu não vou praticar a justiça que vem da lei. Mas ela é baseada na fé. Só que ela é baseada no que Cristo fez por mim e não no que eu quero pegar de Cristo pra mim. Uhum. Porque em Cristo, e essa é a chave aqui da teologia paulina, em Cristo, tudo que deve ser feito a partir do que Moisés nos ensinou é em Cristo. Perfeito. Ah, mas Moisés não ensinou isso pra gente? Ensinou. Não tava. Fala claro, é difícil, né? Mas estava lá. Não, ele não falou assim, então, Jesus. Ele usou o nome. Ele não falou, mas vai vir alguém maior. Porque às vezes ele falou até, né? Porque às vezes ele usa o termo salvação ali. Só que ele chamava de Josué na época. Não, eles falavam pra falar salvação, e salvação é Jesus, né? Então ele tava falando ali o nome dele ali, ó. É verdade. Ali, ó. Mas, de novo, ele fala lá da verdadeira circuncisão, do coração e tudo mais. Então, assim, Moisés, ele tá trabalhando essa ética toda, mas o próprio Moisés nunca... Cara, você lê Deuteronômio, Moisés tá falando assim, olha, gente, não quebrem esses mandamentos, mas quando vocês quebrarem... Exatamente. Deus vai lá e vai buscar vocês, ele já estabelece a graça ali, você entendeu? Então Paulo só tá olhando pra isso e fala assim, gente, nunca foi sobre nós. Exato. Sempre foi sobre algo muito maior, aquele que começou a boa obra. De novo, a gente volta pro Filipenses no comecinho. Quem começou a boa obra em vocês é quem vai terminar. Perfeito. Entendeu? E aí ele fala pros Gálatas lá, me admira que vocês começaram pelo evangelho, mas agora estão tentando terminar pelas boas obras. Vocês estão voltando, né? Tudo mais. Então, por favor, assim, olha pra mim. E ele começa a falar agora no 12, né? Ah, não, desculpa. Isso aqui ele vai falar na lição que vem. Esquece. Ah, não, é que a nossa lição vai até o 16. Estamos dentro do escopo ainda. Não, mas isso eu já tô falando do 17. Tá, entendi. Volta aqui, então. Eu acho curioso, antes da gente seguir, Paulo ele vai falar ali nos textos anteriores que a gente leu nas lições passadas, que
o morrer para ele era lucro e o viver era Cristo. E aqui ele meio que dá a resposta porque o morrer é lucro para ele. Porque no verso 11 ele fala para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Por que o morrer é lucro para ele? Porque ele já está visando aquilo que ele vai receber no futuro, que é essa ressurreição, né? Então a própria morte dele não é o fim, porque ele está confiando completamente naquilo que Cristo fez por ele. Ele não vai ser ressuscitado porque ele mandou bem, porque ele é filho de alguém, ou porque ele nasceu hebreu de hebreus, mas porque Cristo salvou ele pelo seu sacrifício na cruz, né? Porque pro falso mestre, pro falso obreiro, pro mau obreiro, pro cão. O viver na lei é lucro. Isso. Para Paulo, o viver é Cristo, ou seja, morrer para mim é Cristo. Cristo é lucro. Cristo Só é que lucro. viver em Cristo, para mim, é só permanecer à disposição dele. Nada, assim, se eu continuar vivendo, assim, realizando boas obras, sendo fiel à lei, isso não me agrega ou me tira nada. Porque é Cristo. Eu só tô aqui por causa de vocês, para continuar pregando o evangelho, para continuar sendo útil enquanto Deus achar que eu sou útil. Perfeito. Dentro da minha insignificância no escopo global. Mas assim, só que nada disso acrescenta ou tira nada. Por isso não faz parte do lucro. Por isso viver para mim é só Cristo. A galera não. Quanto mais eu fizer aqui, mais eu vou colocar no meu currículo. Mais estrelas eu teria na coroa. Então assim, nada disso para Paulo importava, apenas essa justiça que vem mediante a fé em Cristo Jesus. Né? E aí ele fala no 10, eu quero conhecer a Cristo. E conhecer a Cristo é o quê? É o poder da sua ressurreição. Né? Através da participação dos seus sofrimentos. E esse conhecer é relacionamento, né? O conhecer hebraico da coisa, é um negócio intrínseco, né? É andar junto, estar perto, é você falar, é você de fato ter esse relacionamento tão próximo que você conhece a pessoa. Tornando como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Assim e aqui é que está uma questão muito importante, porque a gente pensa muito na salvação como vida, né? Só que antes de ser vida, a salvação é morte. Perfeito. E Jesus deixa isso muito claro. Quem quiser vir após mim precisa colocar o seu eu na cruz primeiro. Ele usa uma imagem bem bonita, que é a imagem da semente, né? Do trigo. Da semente, para que ela possa dar vida, ela precisa primeiro morrer e ser enterrada. E aí sim, ela morta, ela frutifica. Então essa imagem que ele usa para ele, né? E essa imagem que ele usa também para os seus discípulos, né? Aquele que quer ter vida, ele precisa perder a vida. Porque aquele que acha que vai encontrar a vida, no final ele vai perdê-la, né? Mas quem perder a vida por minha causa, esse vai achá-la. Exato. Então, assim, ele quer ser como Jesus na morte, não no sentido salvífico expiatório, mas nessa ideia de que, tipo assim, cara, eu tô colocar minha vida à disposição dele a ponto de morrer para poder gerar frutos. Exato. Para continuar. E nisso, vivendo nele e morrendo nele, de alguma forma eu possa alcançar a ressurreição. Que assim como ele ressuscita, eu também ressuscite por causa dele. Exato. Então, assim, Paulo, assim, a vida, a morte, a ressurreição, tudo para Paulo passa. Tudo é Cristo, né? Cristo. Tudo é Cristo. Sem ele, nada disso aqui tem algum propósito. E aí ele continua no verso 12, né? E aí vamos para a nossa parte final aqui, mas acho que essa parte aqui é fenomenal. Então, assim, Paulo, basicamente, o que ele estabeleceu pra gente aqui foi o seguinte, olha, ele basicamente tá falando assim, ó, cuidado com os falsos mestres, com esses caras que ficam tentando impor essa agenda de salvação pelas obras em vocês. Eles estão fazendo, na verdade, o que é mal. Agora, se é pra poder se vangloriar diante de Deus pelo que fazer, eu sou o cara. Olha pra mim. É melhor olhar pra mim do que olhar pra eles. Sim. Só que, ao mesmo tempo, assim, eu considero tudo isso que eu sou como lixo. É perda. O que eu quero mesmo é alcançar Jesus Cristo e conhecê-lo perfeitamente e ter uma vida nele. Isso é a verdadeira perfeição. Só que Paulo fala assim, e ele vai começar a falar isso agora, não que eu acho que eu seja perfeito nisso. Então, até nisso que eu acho que é o correto ser feito... Eu não alcancei ainda, né? E aí, então, como é que ele vai colocar isso em palavras? Verso 12 fala assim, não que eu tenha já recebido ou já tenha obtido a perfeição. Mas... A perfeição, não que é a perfeição da lei, ele está falando dessa isso, perfeição vai abandonar a lei, né? Então. Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Você vê como é que a teologia de Paulo é tão equilibrada. Né? Porque, assim, ao mesmo tempo ele
ele fala da importância da santidade, ele fala dessa importância, ele se coloca como exemplo, só que ao mesmo tempo ele fala assim, só que o exemplo que eu tô colocando para vocês não é um exemplo de cima para baixo. O alvo, né? É um exemplo de luta. Sim, tipo assim, eu não tô me colocando aqui como um modelo perfeito de não sei o que. Eu tô falando assim, gente, olha para a forma como eu estou lutando contra as minhas tendências, por causa de Cristo. Sim. Que ao mesmo tempo é Cristo que está operando isso em mim, né? Ele já deixou isso claro aqui. Só que ao mesmo tempo, e ele vai falar isso muito em Romanos, né? Cara, a luta que eu tenho com o meu próprio corpo. Ele tem que se esmurrar, né? Eu me esmurro, eu castigo o meu corpo. Tipo assim, eu quero fazer algo, eu sei que aquilo é certo, eu sei que tá na lei de Deus, eu quero fazer, eu não consigo. Chego lá, não faço. É o famoso, é igual eu, né? Você não tem esse problema de chocolate, né? Não, eu não sou do chocolate, nem dos doces, né? Pra mim é um problema grave. E onde eu trabalho, tem no mesmo corredor do meu escritório, tem uma cozinha, que assim, só micro-ondas. É uma copa ali? É, uma copazinha ali, só pra esquentar um chá ali, um negócio. E a moça da limpeza todo dia não, umas 2 vezes na semana ela vai lá e deixa uns chocolatezinhos assim pra galera do escritório. Eu sei que tá lá, eu falo, essa semana eu não vou comer, porque eu tô de dieta. Tá, essa semana eu não vou comer de novo. Pela 3ª vez não comerei. Não como mais. Viu? Não comi. Porque tinha acabado. Tinha acabado, você comeu tudo. Então assim, cara, você sabe, quando você vai ver... Claro, assim, isso aqui é um exemplo, assim, banal, né? Mas inofensivo. Sim, sim. Mas é só pra ilustrar, tipo assim, cara, pecados assim, que, poxa, eu não vou acessar aquele site. Eu não vou tratar tal pessoa daquele jeito. Eu não vou ser mesquinho isso aqui. Cara, eu não vou ser egoísta com aquilo que Deus me confiou. Então, não vou brigar com todo mundo no trabalho. De novo eu tô sendo essa pessoa, cara. Eu não vou julgar o outro achando que eu sou mais importante do que ele. Ih, julguei. Né? Já julguei então, agora. Assim, em tudo na nossa vida, assim, é uma luta constante da carne. Paulo fala assim, gente, eu não julgo que eu tenha alcançado isso que eu tô ensinando pra vocês. Eu não cheguei lá ainda, mas eu também, assim, eu também não vou deixar de viver. Não vou desistir, né? Porque eu também não cheguei lá. Perfeito. E aí ele estabelece uma palavra pra gente aqui, e a gente volta nela depois, que é a palavra perfeição. Curioso. Algumas versões mais dinâmicas, mais linguagem de hoje, vão falar de maturidade, que é uma explicação que a gente vai dar pra perfeição. Mas ele vai falar o quê? Que é o objetivo dessa perfeição. Ele fala, olha, aquilo que ficou pra trás, deixa pra trás. Me lembra que quem é o profeta? É Malaquias, que fala que Deus, tipo, lança os nossos pecados no mar e... Isaías. É Isaías mesmo, né? Talvez seja. Agora eu tinha a impressão que era um profeta menor. Os profetas? Algum dos profetas ali, eu tenho quase certeza que é um menor, mas a gente confere depois. Mas tem um profeta do Antigo Testamento que ele fala, tipo, não, porque Deus, ele joga os nossos pecados no fundo do mar, e ele esquece. Sim. E ele ainda bota uma plaquinha lá, proibido pescar. Porque a gente assim, né, a gente vai lá e lança, puxa, fala assim, aqui... Então assim, não é que tipo assim, a gente deve levar o pecado como algo banal. Cara, o pecado ele é grave, ele ofende a Deus, ele mancha a santidade de Deus no universo, né, no sentido... É um problema que Deus tá levando muito tempo para lidar, inclusive. Você tem toda a teologia do santuário para lidar com esse problema, você tem derramamento de sangue, você tem um preço alto sendo pago. Mas né? Deus não traz da memória. Deus não fica lembrando o que você fez. Ele te perdoa e ele fala, filha, tamo junto, do zero agora, hein? Bora. Eu entendo que lá no santuário onde o pecado era armazenado, era um porão no subsolo do santuário. Assim, não era o santo dos santos. Era o mais escondido. E ninguém podia entrar. Porque entrava morria. Morria. Então, mas assim, basicamente é o seguinte, Paulo falou assim, olha, aquilo que ficou para trás, o meu erro de ontem não deve definir quem eu sou hoje. Eu olho para os meus pecados para trás e eu deixo eles para trás e prossigo para o alvo. Então Paulo ele vai estabelecer aqui a jornada cristã, ou essa perfeição cristã, não como o lugar em que você está, mas aonde você quer chegar. Perfeito. A perfeição não é a jornada, não é o destino final, é toda a jornada. É importante isso, a gente vamos ter, né, várias imagens de como que funciona essa caminhada de santificação. E usando a palavra maturidade, acho que uma delas que é bem importante é a própria vida, né? Você começa como sendo salvo por Deus como uma criança na sua maturidade espiritual, na sua teologia. E você deve avançar, né? Deve deixar o leite materno e passar para comida mais sólida, para um feijão, um negócio mais, né, de substância. E ter maturidade como um adulto tem para discernir, né? Numa caminhada você tem que avançar, tem que subir esses degraus, né? Sim. E Paulo ele fala isso. E quando ele fala sobre esquecer, a gente tem que, isso é bem importante, porque a própria mentalidade hebraica trabalha que você não deve esquecer. Porque se você esquece, você até falou isso, vai repetir a história e tudo mais, se você esquece, você não está vivendo de fato. Lembrar é viver.
Só que é importante que essas coisas não te puxem para trás. Mas que elas, na verdade, não sejam tão importantes quanto aquilo que você quer alcançar, aonde você quer chegar. Exato. E essa ideia de perfeição como jornada, de que você falou, ela tá em tudo, né? Então, assim, você falou da criança e do adulto. Um bebê no útero da mãe, ele é perfeito ou imperfeito? Depende. Não, tipo assim, dentro da condição ele não saudável. é um adulto perfeito, um ser humano perfeito, mas sim dentro da sua... Ele é um ser humano perfeito. Sim, dentro da sua condição ali. Ele é um bebê perfeito. Perfeito. Quando ele comprar 3 anos, ele é uma criança de 3 anos perfeita. Quando ele é um adolescente, porque adolescente não é perfeito. Não tem adolescente que Deus que presta. criou Adão adulto já, né? Então, mas dentro daquilo que se espera daquela pessoa, ele tá sendo perfeito naquilo, né? Não, aí tem a imagem da semente, né? Você já falou, a semente, como semente, ela é perfeita. Sim. Mas ela não é uma árvore. Não é. Mas ela não é uma árvore mesmo. Você não tem que comparar ela com uma árvore, ela é uma semente. Ela pode ser uma árvore. Então, né? aí você planta, vira uma muda. É uma muda perfeita. E aí depois vira um arbusto perfeito. Depois vira uma árvore perfeita. Depois vira uma árvore frutífera perfeita. E aí vai gerar um fruto perfeito. Sim. Cada etapa... Essa etapa da jornada. Então a vida do cristão é isso. Você tem que saber onde você tá nessa jornada. E Paulo fala assim, qual que é o objetivo final dessa jornada? É o chamado celestial em Cristo Jesus, a partir de Deus. Né? Então, Deus vai nos dar esse prêmio final, que é o quê? Cristo Jesus. É Ele. Então, a vida nele é uma caminhada, uma jornada rumo a Ele. Ou seja, eu hoje sou o que sou nele, até que eu finalmente seja o que eu seja nele. Parece que eu tô sendo genérico aqui, mas é justamente isso. Sim, mas tem uma música que fala sobre isso. Jesus, ele seria a partida, ele é o motivo pela qual você parte, mas ele também é o norte que te guia. E quando você chega lá, ele é o prêmio final. Tudo é ele. É aquilo que a gente falou nas lições passadas, né? Deus, ele começa a obra em você, ele faz a obra, ele termina a obra, e a obra é ser parecido com ele, né? Ser criado de novo à imagem e semelhança dele, como foi lá no princípio. Acho que eu vou mandar bordar uma camiseta. Hoje eu sou o que sou nele, até que eu seja o que serei nele. Perfeito. Você compraria essa camisa? Coloque nos comentários, tô brincando. Cada lição vai virar uma camiseta. Uma frase. É verdade. Mas é basicamente isso. Então, assim, antes de eu fazer a aplicação final aqui, você quer colocar mais algum comentário? Eu quero. Vamos para a aplicação final. Vamos para a aplicação final. Talvez você esteja aí na sua casa lutando com aquele pecado que você com chocolate. Ou outro tipo de chocolate. Ou chocolates um pouco mais graves, que não vão só gerar gordura acumulada aqui nas suas ancas. Ou uma diabetes. Mas vão te, né, estão danificando a sua vida, a vida dos seus amados, das pessoas ao seu redor. Você já cansou de tentar falar assim, Deus, o seguinte, hoje eu tô me comprometendo diante de você. Eu não vou mais cometer esse pecado. Aí, irmã, cometi. Você cometeu esse pecado. Aí você fala assim, Deus, dessa vez é sério. Eu me comprometo diante do Senhor a não fazer esse pecado. E aí você vai lá e peca. Por quê? Que você é pecador. É o que você é. Você é um pecador. Sinto lhe dizer, mas por causa do seu tataravô Adão, e sua Eva, é assim que a gente é. A gente fez uma escolha lá atrás que desencadeou tudo isso. Agora, assim, por que isso está acontecendo? Porque eu estou me focando em performar diante de Deus. Perfeito. E não performar em Deus por causa de Cristo. Com Cristo em mim. Então, o conselho de Cristo através de Paulo é, filho, esquece o que passou, para de tentar ficar focando naquilo que você não alcançou e foca em mim. Né? Não tinha o cara, né? Foca em mim, foca em mim, eu sou o alvo. Olha pra mim e vem vindo. Eu tropecei. Levanta e continua vindo. Levanta e anda. Para de ficar olhando pra trás, para de ficar olhando pro lado pra comparar sua performance com quem tá do seu lado. Sabe? Tipo assim, Jesus conta a história lá dos caras que começam a trabalhar em horários diferentes, e no final todos eles ganham o mesmo salário. O pessoal fica bravo no final. Mas por quê? Porque fica olhando pro lado. Exatamente. Mas assim, a salvação, não vai ter a salvação para quem trabalhou mais e a salvação para quem trabalhou menos. Não vai ter andares do céu para, né, performance de currículos diferentes. Não vai ter lá uma repartição, assim, um ranking de quem, assim, tipo... É claro que Apocalipse usa uma linguagem de recompensa no sentido de, né, do sacrifício, de quem se entregou e tudo mais, mas isso não é uma coisa meritória no sentido de salvífico.
O mérito não tá em você, né? Não tá em você, nele. tá sempre em Cristo. Então, poxa, eu tô com dificuldade nisso, naquilo. Eu falo assim, Senhor, que amanhã eu seja em Ti mais do que eu sou hoje, sem Ti. Esse deve ser o nosso objetivo final. E isso, meus amigos, Paulo fala, é ser perfeito. Isso é ser perfeito. Isso é a perfeição, né? Porque quando Deus olha pra você, Ele não tá vendo você e o seu baú de tesouros fétidos. Ele tá olhando pra Cristo e o que Cristo alcançou na cruz. Esse é o mérito que Paulo tem, esse orgulho de virar pra igreja de Filipos e falar assim, olha o que eu conquistei. Aí ele abre o baú dele Tem e Jesus. tá a foto de Jesus. É isso. Bonitinho. É isso. Isso é bonito demais. Então, assim, fica até emocionado aqui. O evangelho é lindo demais e não transforme o evangelho e não permita jamais na sua igreja, no seu púlpito, na sua comunidade, não permita que o evangelho seja jogado aos cães. O evangelho de Jesus Cristo é a única coisa que pode nos salvar. Então, assim, apegue-se a isso, esqueça o que ficou para trás e prossiga para o alvo. Tá certo? Que Deus te abençoe. Não se esqueça de nos abençoar com a sua curtida, com a sua inscrição, embora a gente considere tudo isso como lixo, Perto do que Cristo é. perto do que Cristo é, mas ajuda bastante a gente e o nosso ministério de pregação do Evangelho, tá certo? Que Deus te abençoe. Aquele Que a abraço. graça de Deus esteja com você e a gente se vê semana que vem. Tchau. Ajude o Cristãos Cansados a continuar produzindo conteúdo cristão gratuito e de qualidade. Você pode fazer uma doação de qualquer valor utilizando a chave Pix que aparece na sua tela ou por outros meios de acordo com as informações aqui na descrição desse vídeo. Mas com certeza, o melhor jeito de você abençoar o nosso canal e o nosso ministério é compartilhando esse vídeo com outras pessoas. Que Deus te abençoe e obrigado por estar aqui conosco.